Nós daremos continuidade à programação agora com o painel Segurança na Internet, Crimes Cibernéticos, Pedofilia e Marco Civil. Moderadores deste painel, Graça Sermu, diretora e jornalista das revistas Decision Report e Risk Report, já está no palco. Eu gostaria de convidar também como moderador deste painel, Renato Opsi Blum, presidente e advogado do escritório Opsi Blum Advogados Associados. E nossos convidados painelistas, César Augusto Faustino, gerente de prevenção a fraudes do Itaú Unibanco. Coriolano Almeida Camargo, presidente do Comitê Estadual de Crimes Eletrônicos da Ordem dos Advogados do Brasil. Fernando Botelho, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Guilhermino Domiciano de Souza, representando a FEBRABAN. José Mariano Filho, delegado da Polícia Civil de São Paulo. André Salgado, coordenador da Segurança da Informação do Citibank. Composto o painel Segurança na Internet, Crimes Cibernéticos, Pedofilia e Marco Civil, gostaria de passar a palavra à moderadora do painel, Graça Sermu. Prazer enorme mediar esse painel, principalmente porque estou contando aqui com, como a gente diz, como diz a canção, auxílio luxuoso do Renato Opsi Blum, que já estivemos juntos em várias outras oportunidades. Nós temos ao longo aí desse tempo discutido bastante a questão de segurança na internet, principalmente sob o ponto de vista de crimes cibernéticos. Esse tempo com certeza será aí um desafio para todos nós e não sei se a gente vai conseguir passar por todos esses temas, mas com certeza a lei de crimes cibernéticos, eu acho que é um tema que a gente tem que aproveitar, que a gente está aí num evento que encerra esse ano. Com certeza a gente precisa avaliar aí qual é o cenário que a gente tem agora nesse final, o que a gente pode pensar aí para 2011. Então eu passo a palavra para o Renato poder conduzir aí o nosso painel. Obrigado, Graça. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui hoje, uma presença seleta aqui dos nossos debatedores. E dentro do tema, questão dos crimes eletrônicos, da necessidade ou não de uma lei específica, e falando de um projeto de lei, o projeto de lei do senador Azeredo, que é o projeto mais avançado hoje, mais polêmico, eu não me recordo de uma lei na área de tecnologia que tenha tido tanto debate ou tanta discussão quanto o projeto de lei do senador Azeredo. O que, por um lado, é muito produtivo, isso enriquece bastante a discussão, inclusive do ponto de vista didático, cultural também. Mas, por outro lado, nós temos a questão do avanço da legislação, da necessidade, da oportunidade, do tempo também. Até que ponto esse debate deve ser encerrado ou não, devem ser definidas metas para que nós tenhamos a votação e para que nós possamos colocar o Brasil, né, num patamar em que ele possa ser equiparado às grandes nações do mundo. Nós temos hoje um problema, um vácuo jurídico para alguns tipos penais, isso é real, isso é efetivo, e precisamos trabalhar em cima disso. E, Graça, se você me permitir, dentro já dessa breve introdução, o projeto de lei do senador Azeredo, tratando de crimes eletrônicos, recentemente, 2 dias atrás, nós tivemos o pedido de um deputado para a retirada da pauta de discussão de uma das comissões. Eu gostaria já, na sequência, de provocar o delegado Mariano, para que ele possa fazer algumas considerações, breves considerações, sobre essa tramitação, Mariano, enfim, manifestar a sua opinião com relação às perspectivas de aprovação e do andamento desse projeto. Obrigado, Renato. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes. É um grande, mas um grande prazer nós estarmos aqui novamente, principalmente discutindo uma questão que, na minha opinião, deveria já ter recebido um tratamento muito mais adequado do que vem sofrendo até hoje. Se assim o fosse, o que aconteceria? Nós já teríamos uma lei que criminalizaria uma série de delitos que são praticados por meios eletrônicos. Sendo muito rápido, Renato, o que tem acontecido nos últimos tempos é o seguinte: após a chegada do projeto de lei na Câmara dos Deputados,
em razão do trâmite dentro daquela casa, ele passou por 3 comissões especiais, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, Segurança Pública e Crime Organizado e Constituição e Justiça. Na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, a informação que nós temos até o momento é que já foi apresentado o parecer por um dos deputados, porém ainda não ocorreu a votação. E justamente o que foi pedido foi a retirada de pauta do projeto que tinha votação prevista para o dia 23. Outra comissão que já houve um parecer preliminar é da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Regis de Oliveira apresentou o parecer dele, mas ele até o fez em caráter de discussão. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o deputado Regis para que a gente conseguisse trabalhar algumas ideias, muito embora nós tenhamos ciência que nessa fase, em virtude das limitações regimentais dentro da Câmara dos Deputados, não seja possível você fazer determinados tipos de inovações, se restringindo a determinadas correções para melhorar o sentido de algumas palavras, alguns vocábulos, algumas expressões, ou rejeitar efetivamente artigos ou alguns pontos que possam existir dentro do projeto. O deputado Regis, sensível a alguns pleitos que foram realizados, principalmente pelas polícias civis do Brasil, ele fez algumas alterações, propôs algumas exclusões de artigo e tentou, de alguma maneira, mudar o sentido. Até uma das coisas que ele lamenta é, por exemplo, algumas situações como a indefinição de provedor de acesso e provedor de serviços que o projeto carrega nele. Deveria haver uma questão de melhor esclarecimento com relação às responsabilidades que devem advir da interpretação desse artigo. Outra questão relacionada à área de competência e atribuição quanto à atuação de Polícia Federal e Justiça Federal, que o deputado Regis propõe a exclusão desse artigo, e alguns outros reparos gerais no projeto. Em linhas gerais, o meu entendimento é que o projeto ele é efetivamente um avanço. E é um avanço efetivo na medida em que traz algumas ferramentas, principalmente para aqueles operadores de direito da área de segurança pública, os delegados, para que consigam trabalhar melhor algumas investigações, porém ele se ressente de dispositivos de natureza processual penal, no sentido de você aperfeiçoar a coleta das informações, a rapidez no trâmite das investigações, tal qual o próprio crime que é praticado por meio eletrônico. A gente tem conhecimento que essa modalidade delituosa ela é extremamente volátil. Então, obviamente, se você não fizer uma coleta de prova no mesmo tempo da prática delituosa, você vai perder a informação. E uma investigação pode se ver prejudicada por questões meramente burocráticas. Não é possível que a sociedade admita uma situação como essa, porque os seus próprios órgãos de segurança vão ser taxados de ineficientes em virtude de limitações que não foram eles que geraram, mas sim a ausência de algum tipo de disciplina. Polícia tem que funcionar na rapidez da prática criminosa. Já basta a situação de que você responde a um crime executado. Ou seja, nós, policiais, estamos sempre correndo atrás de um crime que já foi praticado. Não existe prevenção antecipada em situações como essa. E se nós não tivermos as ferramentas, certamente o trabalho policial não vai chegar à elucidação e pior, de uma maneira que é o que a sociedade espera, você não vai conseguir submeter isso ao Poder Judiciário para que ele efetivamente diga o direito. Então, é um avanço, na minha opinião. E para finalizar, perdemos uma grande oportunidade de discutirmos muitas questões que deveriam estar embutidas dentro desse projeto, algumas principalmente relacionadas à responsabilização de pessoa jurídica, que hoje se faz muito necessário e que tanto se discutiu anteriormente, principalmente por ocasião da aprovação da legislação de meio ambiente, mas está consagrado hoje. Era a oportunidade. Mas, quiçá que adiante, nós não percamos novas oportunidades baseados na experiência que a aprovação desse projeto e a sua implementação vão trazer de positivo para o país.